Graças a Deus, estamos começando mais um programa Deus Pode, aqui pelo nosso canal YouTube, Bispo João Mendes. Você pode acompanhar todas as mensagens aqui já registradas. É um estudo, um aprendizado que eu faço para mim, para que eu possa aprender mais. E eu quero dividir com todos vocês. E hoje eu convidei para estar comigo também o pastor Roberto Monzato, que vamos comentar acerca desse livro, o livro de Judas, uma epístola universal de Judas, muito importante. Judas é irmão de Jesus, ele não fala isso, ele se coloca como servo, de fato ele é servo de Jesus, mas ele nunca menciona que ele é irmão de Cristo, mas de fato ele é. Boa tarde, bom dia, boa noite, Monzato, obrigado por ter vindo aqui. Ô Bispo, sempre uma honra estar com o senhor aqui. Aproximar o microfone. E que Deus nos abençoe, que possamos ser canal de bênção para esclarecimento de mais uma mensagem vindo do Reino de Deus para todos os nossos ouvintes. Ok, então, minha gente, olha, graças a Deus. Vamos começar então o estudo. Antes, porém, eu queria pedir ao pastor Roberto para fazer uma oração singela de apresentação do livro e também de pedir a Deus que ilumine a todos nós. Monzato. Nosso Deus e Pai, louvado e exaltado seja o teu nome. Sempre um privilégio falar do teu amor para que as pessoas possam entender de fato que a tua palavra Sim, Senhor. é para nós. Senhor Deus, que sejamos canais de bênção nessa hora, Pai. Nos usas poderosamente para levar a tua palavra àqueles que sofrem, àqueles que precisam de libertação, de cura, mas sobretudo de entender a tua palavra. Verdade. Pai, que sejamos bênção na vida dos outros. Para a glória do teu nome, eu te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, acompanhe com a sua Bíblia, você que está com a sua Bíblia por perto, se você quiser, vamos estudar o livro de Judas. É um capítulo só, apenas um capítulo, mas esse capítulo ele traz tantas revelações que vale a pena você acompanhar com a gente de verdade. Vamos lá, começando a leitura, Carlinha, vamos colocar na tela? Na tela, ok, diz assim, olha, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, santificados em Deus Pai e conservados em Jesus Cristo, misericórdia e paz e amor vos sejam multiplicados. Essa é a saudação de Judas, né, para a igreja, aos chamados. Observa que ele fala aos chamados, santificados em Deus Pai. Não basta apenas ser chamado, mas também santificados, separado para glorificar o nome do Senhor Jesus. Amados, versículo 3. Procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi entregue aos santos. Por quê? Versículo 4. Porque se introduziram furtivamente alguns, os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor do nosso Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Olha aqui, Monzato, o fechamento desses 5 versículos primeiro. Ele introduz, ele fala que foram introduzidos no meio da igreja furtivamente, quer dizer, de forma sutil, alguns ímpios que se passavam como sendo cristãos, mas não eram cristãos. Apenas estavam ali para poder criar dissolução, dissensão, criar dificuldade, para perverter aqueles que se convertem. Isso acontece até o dia de hoje, né, Monzato? Verdade. Eu queria que você faça mais próximo do microfone. Isso, eu sei que está difícil aí, mas... E deixa eu chegar mais para perto aqui. Aqui assim, isso. 2 coisas que me chamam a atenção. Primeiro, a humildade de Judas.
que ele não coloca como prerrogativo o fato de ser irmão de Jesus. Olha só. E quantas pessoas hoje que querem reconhecimento dos seres humanos, das pessoas. E ele não se prevalece disso. E, na verdade, aqui ele está fazendo um alerta aos falsos pregadores, as pessoas que têm entrado na igreja, como até o dia de hoje, para atrapalhar o evangelho verdadeiro. E hoje, a grande missão do mal, do inimigo das nossas almas, não é mais tirar as pessoas da igreja, é colocar, como ele colocou aqui, frutificamente, uma pessoa do mal, uma pessoa dentro da igreja para trabalhar a prospecção do evangelho. Quer dizer, para criar dissolução, Exatamente. Confusão, brigas, contendas, então, e se passa como sendo crente, não é crente, é apenas um joio no meio do trigo. Vamos lá, Carlinha, versículo 6, nós temos aqui 13 versículos que temos esse livro? Não, tem 23. Mais. São 23, né? Eu vou ler aqui mais. Vou ler, na verdade, 25, bicho. 25, né? Então eu vou ler mais. Vou ler mais 10 versículos para a gente fechar e ir caminhando. Versículo 6. E aos anjos que não guardam o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão, olha aí, Mozato, na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Meu Deus, que coisa linda, que coisa forte, linda, né? Mas é demais isso aqui. Vou até marcar na minha Bíblia. Olha o que ele disse aqui. Lê aí, Mozato, o 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação. Reservou na escuridão, em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Deixa eu ver se o Bispo Macedo comentou alguma coisa aqui sobre isso. Não, ele comenta o 7º. Vamos ver. Eu vou ler o 7º também. Então, a verdade é que esses anjos, eu posso até aqui imaginar que foram aqueles anjos que foram pervertidos por Lúcifer, que era realmente o querubim da guarda, e esses anjos foram pervertidos por Lúcifer e por isso foram lançados para fora do céu. E eles estão guardados em prisão até o dia do juízo final, até o dia do juízo de Deus. Eles perderam, olha só, eles eram anjos, eram príncipes, mas deixaram a sua própria habitação de anjo para viver a condição de demônios. Bispo, se o senhor me permite uma pausa, na verdade, eles foram contaminados pelo diabo. E eles preferiram seguir ao diabo. E hoje não é diferente. Hoje o pecado simboliza o próprio diabo. Pessoas que quanto tempo estavam na luz, estavam pregando o evangelho, estavam subindo o monte, estavam orando pelas pessoas, estavam fazendo a obra de Deus, e hoje trocaram a luz pelas trevas. E foram também pervertidos pelo arquétipo do diabo, que hoje é o pecado que entra dentro das igrejas. Verdade. Então, o versículo 7, amigos, irmãos e irmãs queridas, vocês que acompanham com a gente a esse estudo, eu vou ler agora o 7 na tela, Carlinha. Vamos lá. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, que havendo-se entregue à fornicação, como aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Ele vai lá em Sodoma e Gomorra. E, contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e difamam as dignidades. Meu Deus! Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Isso é uma lição muito grande para todos nós, viu? Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem,
como animais irracionais se corrompem. Veja o comportamento de Miguel aqui, né? Miguel, arcanjo, é arcanjo tanto quanto Lúcifer, tanto quanto Gabriel. Ele sabe do peso, do tamanho de Lúcifer. Eram colegas de ministério, de céu ali, sendo que Lúcifer tinha primazia, era superior a eles. Então ele não ousa repreender nem fazer juízo contra Lúcifer, contra o diabo. Ele não faz juízo. Quando disputava a respeito do corpo de Moisés, que Satanás disputava o corpo de Moisés, que ninguém sabe onde ficou, subiu. Porém, Miguel disse: o Senhor te repreenda, ou seja, o ex-companheiro, não vou me meter contigo não, mas o teu Senhor, o Senhor que é nosso, ele te repreenda nessa condição. É assim que eu vejo. Então diz assim, o bispo comenta aqui o versículo 7 e o versículo 8, e o 8 também, ele vai falar o seguinte, não vou botar no 9, o comentário do bispo Macedo aqui na Bíblia, que é comentada pelo bispo, essa aqui, né, é assim, o Senhor te repreenda. A falta de discernimento espiritual faz com que muitos interpretem de maneira equivocada a atitude de Miguel e se intimidem diante do diabo. Por ter o entendimento divino sobre a autoridade, o arcanjo agiu movido pelo temor do Todo-Poderoso e não a Satanás. Quer dizer, claro, não é que ele tinha medo do diabo, ele sabia que o diabo estava caído, mas ele quis imputar, ele quis colocar a situação para o próprio Senhor, né? Satanás, embora pudesse usar palavras mais duras e condenatórias contra o diabo, não fez, mas optou por evocar sobre ele a autoridade divina. No caso do ser humano, há uma grande diferença nessa questão, pois é o homem que se subjuga ao governo do diabo quando escolhe viver no pecado. Mas quando a pessoa é lavada pelo sangue do Cordeiro e vive em obediência ao Altíssimo, recebe dele a autoridade para desfazer as obras do inferno, enfrentar os espíritos malignos. Não há receio ou medo, pois não há dúvida alguma com o acusador. Assim, o autêntico Filho de Deus é intrépido para desmascarar os demônios e expulsá-los para as profundezas do abismo. Sim, o que jamais pode acontecer é a pessoa brincar com o diabo. É nisso que eu me refiro aqui. Quando eu falo que o arcanjo pede que o Senhor repreenda, é porque ele sabe o tamanho, a força que o diabo tem. Mesmo sabendo que tem autoridade sobre ele, temos sobre ele autoridade. E aqui o bispo fala sobre isso também. A pessoa não pode brincar com o diabo, subestimando a sua força e astúcia, porém deve confrontá-lo com o poderoso nome do Senhor Jesus. Ok, vou até buscar aqui melhor a minha expressão quando eu falo do arcanjo que está indo. De fato, ele não se permite repreender a Lúcifer, mas ele diz que o Senhor te repreenda. É claro que é um estado momentâneo em que ele coloca a autoridade divina acima de tudo, por temor ao próprio Deus. Temor ao próprio Deus. Porém, o que me ocorre nesse momento? Dizer é que nós estamos no ministério há muitos anos, né? São 43 anos na Igreja Universal, a vida inteira expulsando demônios de toda a natureza e subjugando. Mas nunca, sempre entendi isso, e você pode entender isso, nunca brinquei com o diabo. E sempre entendo uma coisa, ele é atemporal. Ele é atemporal. Às vezes a gente pensa que o diabo,
esqueceu de nós. Nunca pense isso. Principalmente nós que temos ministério de libertação, que já fizemos isso N vezes, aprendemos a fazer e usamos a autoridade de Deus, não podemos esquecer que se nós dermos brechas, se nós não vigiarmos, se a nossa comunhão com Deus não for algo constante, o diabo pode nos fazer enlaçados e nos derrubar. Como eu já vi muitos companheiros nossos caírem no laço do diabo. Eu só peço a Deus que me ajude, que me dê sabedoria, que não me deixe cair na tentação do diabo, porque é um fato, Monzato. Você também conhece isso muito bem. A gente sabe que o diabo não é de brincadeira. Com Deus não se brinca e com o diabo também não. Sim, bispo, e eu entendo aqui também que teoricamente parece até um contrassenso, né? Mas aqui a missão do arcanjo era resgatar o corpo de Moisés. Era só isso. Não, vai lá e pega o corpo de Moisés. E ele assim o fez. E não entrou em contenda direta com o diabo, que o Senhor te repreenda. A minha missão eu vim aqui cumprir. Quanto a nós, Jesus nos deu o seu Espírito e com ele autoridade. Para expulsar o demônio. Jesus nunca disse, brincai com o demônio. Não. Em meu nome expulsareis demônio. Então nós temos autoridade. Que o arcanjo, nesse caso, ele foi lá para cumprir uma missão. Hoje na Terra, nossa missão, além de propagar o evangelho, é expulsar o demônio. É claro que sempre sabendo que o diabo era amigo de Deus, que conhece a Bíblia mais que a gente, que conhece tudo do mundo espiritual e a gente não. Mas essa autoridade hoje foi nos dada para expulsar demônio, como o senhor bem falou, no trabalho de libertação que o senhor faz em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nada em nosso nome. Agora, a gente tem que entender o seguinte: no dia que você deixar Jesus, o diabo te pega. No dia que você deixar de ter comunhão com Jesus, é uma presa. Ele não tem pressa para isso. Não, ele é atemporal, por isso ele é atemporal. Então o tempo é inimigo de muita gente por isso, porque o tempo pode ser o crucial para aquele que um dia, eu lembro que uma vez, estava lá em livro de Atos, um sujeito foi expulsar os demônios de um homem, né? E o homem endemoniado, o diabo disse assim para ele: olha, eu conheço a Paulo, conheço Jesus que Paulo prega, mas você eu não te conheço. E foi para cima do homem e arrasou com aquele homem. Então é de temor. É uma coisa que eu sempre... Deus me revelou isso. Todas as vezes que eu ia fazer a libertação, e antes, na abolição, a reunião com o Bispo Macedo ali, às sextas-feiras, o inferno vinha com tudo. E nas orações que fazíamos naquele quartinho ali, debaixo da escada, quando descíamos entrávamos para fazer oração, ainda obreiro, eu dizia: meu Deus, me ajude, me guarda, não me deixe, Senhor, ser envergonhado por Satanás, consagra a minha vida. Isso é o papel do obreiro, orar e consagrar, porque vamos lidar com o diabo? Vamos. Temos autoridade? Temos, em nome de Jesus. Agora, vigie, tenha cuidado com isso. É muito fácil, o diabo vai dizer, se você mandar ele sair, ele sai. Se você pegar uma criança e mandar o demônio sair, o demônio sair. Agora, não deixe que a sua guarda venha baixar. Porque no dia que a sua guarda baixar... Bispo, e ele não precisa de muito, não. O senhor pega, você que está nos ouvindo agora, que irá nos ouvir, pega um carrinho de mão de areia, joga dentro da tua sala, depois você limpa tudo. Passa um aspirador, passa pano molhado, sempre vai ficar um grãozinho, não fica? Escondidinho um grãozinho ali, é o que ele precisa para entrar. Vigia. Jesus falou: vigiai e orai. Nós falamos para você, mas olha aqui, eu tenho um dedo para você e tenho 4 para mim. O cuidado é nosso. Cuidado. Não se brinca com o diabo e nem se brinca também com a palavra de Deus. Meu Deus, tenha misericórdia de nós. Seguindo aqui, eu vou fechar agora
versículo 10, né, Carlinhos? Diz assim: estes, porém, dizem mal... já li. É o 11. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré, rebelião, né? Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. Sem temor. Bebidas, farra, brincadeiras. Isso são aqueles que entraram furtivamente no meio dos cristãos e acabam levando também o trigo, é o joio, que acaba contaminando o trigo. E só para frisar bem é o seguinte: o joio não dá sozinho. Não existe uma fazenda de joio. O joio só existe no meio do trigo. Ele só tem vida no meio do trigo. É uma coisa impressionante. Fazendo uma analogia, bispo, é o parasita e o hospedeiro. Uhum. Só existe um em função do outro. Um em função do outro. Então não tem uma fazenda só de joio, não existe. O joio só existe por causa do trigo e se faz parecido. Então cuidado com isso também. A gente está aqui falando, pessoal, é para mim, para você. Estou lendo aqui e dividindo com vocês. A ideia é essa, não tem nada de querer ser isso, aquilo, outro. Então, versículo 12. Estes são manchas em vossas festas, diz aqui. Versículo 13. Ondas impetuosas do mar, que espumam as suas mesmas abominações. Estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos. Tem gente assim na igreja? Tem. Murmurador, queixoso, né? São queixosos de sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Só se aproximam por causa do interesse. Quando não tem interesse, eu não estou nem aí. Quando os que estão interessados em alguma coisa, sorriem, abraçam, depois que não tem interesse, abandonam. Não tem nada de Deus nisso aí. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos dizem que nos últimos dias, últimos tempos, haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que a si mesmos se separam, sensuais, que não têm o Espírito Santo. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Apiedai-vos de alguns, usando de discernimento, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao Deus único, sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. Amém.
Olha, esse livro de Judas vale a pena você ler e reler quantas vezes você puder. A gente está lendo aqui, você pode acompanhar, rever o programa também, se você quiser, não tiver o livro na mão. Mas quanto ensinamento está aqui. Poxa vida, Monzato, coisa edificante. Palavras simples, né? Simples, mas que é a essência da vida de um cristão, né? De um cristão. Deixa eu ver aqui, o Bispo Macedo fala aqui, ó, no 23, que eu li agora há pouco, assim: o servo do Altíssimo assume grande importância no reino de Deus. Ele atua como instrumento em suas mãos para salvar os perdidos. Quem é salvo quer salvar, cuidar, né? Despertar as pessoas dos maus caminhos e levá-las à verdade que liberta, contudo, da mesma forma que luta para salvar alguns. Esse servo tem o cuidado de conduzir a sua própria vida com temor diante de Deus. Por isso, vigia o tempo todo, para não ser seduzido pelo pecado. Esse é um sinal marcante do nascido de Deus, pois ele odeia a injustiça e tudo o que representa uma ameaça à sua comunhão com o Altíssimo. Para permanecer trajado com as alvas vestes da salvação, ele sujeita à vontade do Senhor e busca sempre a sua compaixão, pois sabe que ninguém está livre de pecar. É na sua comunhão com o Espírito Santo que recebe forças para salvar o que está perdido e preservar a sua própria salvação. É o livro de Judas que a gente acaba de ler para você e receber aqui do próprio Espírito Santo a direção para que nós possamos cuidar principalmente de nós mesmos. Isso porque me chama a atenção que é um livro tão curto, de tanta profundidade, né? Uhum. E que a gente leu dividido basicamente em duas partes. A primeira de alerta para a falsa doutrina que se prega nas igrejas, pessoas que estão atrás de oba-oba, estão atrás de revelação, revelamento, revelatura, e que podem se contaminar com essas falsas doutrinas, essas falsas promessas que se fazem hoje em dia, o que a gente vê. E a segunda parte é uma exortação. Para aquele que está limpo, continua-se limpo. Aquele que é salvo, seja salvo e venha salvar. O livro, ele mesmo sendo tão curto, ele te dá 2 parâmetros de vida. A primeira, te alertar para que você está seguindo, aonde você está indo, com quem você está caminhando. E o segundo é para que você estiver livre, firme com Jesus, que você permaneça até o final. Então vamos chegando ao final desse estudo. Vamos agora falar com Deus. Prepare o seu copo com água. O meu já está aqui prontinho. Você pode preparar o seu também. E nós juntos vamos orar em seu favor, tá bom? Você que tem problemas, quaisquer que sejam, não importa. Apresente a Deus o seu problema e Deus vai te curar. Ele vai te abençoar. Ele vai te dar o livramento desse momento. Em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós estamos na Tua presença, meu Pai. E aqui lemos a respeito da advertência contra o ímpio, contra aquele que causa no nosso meio, no meio da igreja, as dissoluções, as perturbações, as blasfêmias, as murmurações e tudo que é abominável ao Senhor. Então, meu Deus, nós levamos esta mensagem do teu servo Judas para todos e também trouxemos para dentro de cada um de nós. E agora, meu Deus, na tua presença, eu peço que o Senhor repreenda todo o mal na vida deste homem, todos os males que estão sendo acometida esta mulher, esta pessoa que está vivendo um momento de total desesperança, porque o mal está sobre a vida dela, uma doença incurável, um problema insolúvel, uma questão econômica, um problema sentimental, um problema, meu Deus, de ordem física. Meu Deus,
Eu sei que tu podes, meu Pai. Eu sei que o Senhor pode levar uma solução para esta pessoa. Então, meu Deus, em nome de Jesus, nós unimos a fé e te pedimos, Senhor, visita agora esta pessoa. Seja visitada, minha amiga. Seja visitado, meu amigo, agora. E diga para Deus qual é o seu problema. Diga, Senhor, me ajuda. Eu estou junto com o teu servo aqui, orando nessa mensagem. Mas eu peço que o Senhor me ajude a me livrar dessa situação. E diga para Ele qual é o teu problema. Não importa o tamanho dele. Seja doença, seja problema físico, financeiro. Não importa o tamanho do problema. Porque para Deus nada é impossível. E tudo é possível àquele que crê. Diga comigo, eu creio na minha vitória, eu creio no meu livramento, eu creio na salvação da minha alma. No nome de Jesus. Pai querido, ainda na tua presença, nós consagramos a ti esta água, este copo com água. Peço ao Senhor que abençoe esta água e que ao beber dessa água abençoada, ungida e consagrada, recebamos a vida, recebamos vitória, recebamos força e cura para os nossos órgãos. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os que creem digam amém. Beba do seu copo com água agora, em nome de Jesus. Graças a Deus. Que Deus abençoe vocês. Monzato, naquela câmera ali, fale com as pessoas que estão aqui lhe ouvindo. Deus continue te abençoando, que você tenha meditar mais nesse livro, que Deus vai continuar falando no seu coração. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Deus abençoe a todos. Obrigado, Carlinha, pela técnica. Obrigado a todos vocês que nos acompanham. E tem mais por aí também. Depois vai vir. Vamos trabalhar agora, depois de Judas, vamos voltar ao livro de Romanos, Carla, viu? Semana que vem tem Romanos aqui também. E aí a gente vai convocar aqui o nosso querido pastor Douglas Stenbach, que está vindo de um deserto muito grande, uma situação muito complicada, mas Deus é com ele. Deus é contigo, pastor Douglas. Um abraço, um beijo, Deus abençoe a todos. Tchau, gente.